Eu sei que os últimos tempos não têm sido fáceis e é com todo respeito e consideração que vou abordar um tema bem delicado, mas de extrema importância na atualidade: a histeria coletiva. Eu sou a Mônica Fraga e esse é o meu canal. Bem-vindos! A história da histeria coletiva ou doença sociogênica em massa é fascinante. Casos de histeria coletiva são documentados desde a Idade Média. Vou mencionar apenas alguns dos casos mais recentes. Quando uma peça de rádio de Orson Welles, Guerra dos Mundos, transmitida em 1938, logo após a suspensão do Acordo de Munique, a peça supostamente causou pânico entre seus ouvintes, que pensavam estar sob o ataque de marcianos. Vocês se lembram disso? Outro caso intrigante foi o de um episódio de uma série de televisão portuguesa chamada Morangos com Açúcar. Neste episódio, os personagens foram infectados por um vírus fatal. Após o programa, mais de 300 pessoas relataram sintomas semelhantes aos vividos pelos personagens do programa de TV, como erupções na pele e dificuldades para respirar. Algumas escolas, inclusive, chegaram até a suspender as aulas, mas o Instituto Nacional de Emergências Médicas de Portugal, obviamente, concluiu que o vírus não existia na realidade e os sintomas foram causados por histeria coletiva. Da mesma forma, no voo 203 da Emirates, em setembro de 2018, dezenas de passageiros começaram a acreditar que estavam doentes, após observarem outros passageiros com sintomas semelhantes aos de uma gripe. Como consequência do pânico, todo voo teve que ficar de quarentena. No final das contas, apenas alguns passageiros de fato apresentaram um ou outro sintoma de um resfriado comum. Vocês já ouviram falar de nocebo e placebo? Certamente. É amplamente sabido que existem efeitos nocebo, que são o oposto aos efeitos do placebo. Devido ao efeito placebo, uma pessoa se recupera de uma doença porque ela espera se recuperar dessa doença. Por outro lado, quando sofremos o efeito nocebo, adoecemos simplesmente porque esperamos adoecer. Existe um caso famoso de um homem que tentou o suicídio. Ele acreditava estar engolindo 29 cápsulas de uma droga experimental. No entanto, elas eram, na realidade, cápsulas de farinha. Mas ele realmente acreditava que estava se matando. Chegou ao hospital com a pressão arterial extremamente baixa e outros sintomas graves. Quando o médico do ensaio clínico chegou e lhe disse que o homem havia tomado apenas placebos, ele se recuperou em apenas 15 minutos. Em uma espécie de profecia autorrealizável, a expectativa pode causar os sintomas. A ansiedade e o medo exacerbam esse processo. Hoje já está comprovado que durante a gripe espanhola, o pânico contribuiu para muitas mortes que de outra forma não teriam ocorrido. A histeria coletiva pode causar sintomas nas pessoas. Adicionalmente, a histeria, seja ela coletiva ou não, faz com que as pessoas se comportem de maneiras que pessoas prudentes, não afetadas pela histeria, considerariam absurdas. O campo das pesquisas empíricas ainda está totalmente aberto para investigar se e em que amplitude o mundo tem sofrido histeria coletiva durante a epidemia de Covid-19. Vale lembrar que a pressão psicológica e a ansiedade sofrida pela população durante os lockdowns foram enormes. Todos nós vimos pessoas acumulando papel higiênico
e usando máscara enquanto dirigiam sozinhas em seus carros. Conhecemos também pessoas que praticamente não saíram de suas casas por meses a fio. E também conhecemos pessoas que têm medo do vírus, embora seu próprio risco de morte seja ínfimo. O Estado estimulou a histeria coletiva e investigar esse fenômeno gerado pelo corona seja certamente interessante. O objetivo aqui é abordar outra questão mais importante ainda. Até que ponto a existência do Estado pode exacerbar as histerias coletivas? Certamente é possível haver casos de histeria coletiva em uma sociedade livre, devido ao viés de negatividade do cérebro humano. Nós tendemos a nos concentrarmos em notícias negativas e sofremos estresse psicológico quando pensamos que não temos o controle da situação, principalmente quando predominarem as tais notícias negativas. Entretanto, em uma sociedade livre, existem certos mecanismos de autocorreção que tornam mais difícil uma histeria coletiva sair do controle. Existem estratégias bem conhecidas para reduzir o medo e a ansiedade. É possível liberar a tensão do corpo por meio de esportes, exercícios. Adicionalmente, é essencial se distrair das notícias negativas e, claro, se socializar. É verdade que a histeria pode levar as pessoas a infligirem enormes danos a si mesmas e aos outros. No entanto, existe uma essencial restrição para a destruição causada pela histeria coletiva: os direitos de propriedade privada. Uma pessoa histérica em relação à saúde pode fechar voluntariamente seu negócio, usar sua máscara ou ficar presa dentro de casa. Mas em uma sociedade livre, ninguém pode coagir terceiros inocentes e que não sucumbiram à histeria a fecharem seus negócios, a usarem máscaras ou ficarem em quarentena. Isso seria uma agressão explícita à propriedade privada de terceiros inocentes. Uma pequena minoria que continua a viver sua vida normal e é livre para fazê-lo pode ser um chamado de alerta para aqueles que sucumbiram. Imagine que um pequeno grupo de pessoas continua normalmente fazendo compras, indo trabalhar, respirando livremente e encontrando-se com amigos e familiares. E, sobretudo, não morreram. Outros podem seguir o seu exemplo, né? Consequentemente, o grupo de histéricos irá diminuir. Com efeito, um grupo bem organizado que sucumbiu à histeria coletiva pode obter o controle do aparato estatal, atentar contra a propriedade privada, impondo medidas coercitivas ao resto da população e, com isso, infligir danos irreversíveis, como realmente vimos durante esses tempos de Covid-19, com a proibição e restrição às atividades físicas, de lazer, ao ar livre. O Estado promoveu isolamento social, contribuindo para que a ansiedade e a tensão psicológica aumentassem, fazendo com que as pessoas adoecessem da cabeça, usando apenas a ameaça de um vírus para isso. Mas não há como resolver, pois o Estado impõe apenas a sua solução e pessoas que não se renderam à histeria foram reprimidas, como vimos pela TV, velhinhas nas praças e mulheres de biquíni nas praias sendo presas. As pessoas que discordam simplesmente não podem apresentar soluções alternativas. E dessa maneira, o pensamento de manada aumenta e a histeria se retroalimenta, aumentando ainda mais o caos. E tem mais uma coisa destruidora aí no meio disso tudo: a mídia, que é frequentemente politizada pelo Estado.
Os meios de comunicação podem ser propriedade direta do Estado, como canais de TV públicos. Podem precisar de licenças estatais para operar. Podem depender de verbas publicitárias do Estado ou podem simplesmente buscar agradar agências estatais. Todas essas mídias se envolvem em maciças campanhas de notícias negativas, intencionalmente, visando a assustar as pessoas e suprimem totalmente informações alternativas. Se as pessoas ouvem, assistem ou leem histórias negativas e unilaterais durante todo o dia, seu estresse psicológico e ansiedade irão aumentar, óbvio. A histeria coletiva, patrocinada por um setor tendencioso da mídia, pode ficar fora de controle. Se existe na sociedade uma instituição de poder total, como o Estado centralizado, que intervém na vida das pessoas desde o nascimento até a morte, as declarações de seus representantes ganham peso e status de autoridade. Sendo assim, quando um especialista médico fala em nome do Estado e diz às pessoas para se preocuparem e usarem máscara, etc., torna-se muito mais fácil desenvolver uma histeria do que ocorreria em uma sociedade descentralizada. Percebe? Durante os primeiros meses da epidemia do corona, um documento interno do Departamento de Interior da Alemanha vazou para o público. Nesse estudo, os especialistas recomendavam que o governo alemão ativamente instigasse o medo na população alemã. O artigo recomendava aumentar o medo por meio de algumas medidas de comunicação, como, por exemplo, enfatizar os danos irreversíveis pela contaminação ou colocar culpa nas crianças, caso levassem o vírus aos avós ou pais, mesmo sabendo-se que elas são o menor percentual de contágio. Infelizmente, não há limite para o dano que a histeria coletiva pode causar à vida e à liberdade. Por último, vale uma observação de cunho mais espiritual. Há inevitáveis consequências práticas quando uma população deixa de acreditar em Deus e passa a acreditar somente no Estado. Quando as pessoas se afastam da religião e param de acreditar em uma vida após a morte, elas começam a temer mais ainda a morte. Um forte medo da morte é outro fator que contribui para o pânico e para os distúrbios psíquicos. Como estamos aí no finalzinho desse ano, no mínimo bizarro, quero deixar essa reflexão para que possamos ponderar até que ponto estamos sendo manipulados ou qual seria o nosso limite entre o bom senso e a paranoia. Que 2021 traga discernimento, clareza, honestidade, misericórdia divina, principalmente, pois aqueles que infringem a lei dos homens provavelmente não serão punidos, mas os que infringem as leis de Deus, desses eu tenho pena. Que tudo isso fique para trás, num passado esquecido. Que a saúde e a paz de espírito reinem soberanas em nossas vidas e tempos de paz e prosperidade se iniciem com a chegada do próximo ano. E se você ficou comigo até aqui, não esqueça de deixar aquele like para mim. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com os amigos, com os familiares. Os links das minhas redes estarão na descrição deste vídeo. Até a próxima, lá em 2021, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Um beijo, tchau!